Estamos de volta, pessoal. Nosso segundo bloco do programa A Mesa com o Pai. Hoje, transmissão da live no Facebook. Por isso, você pode correr para lá, porque hoje a gente tem também sorteio. Sim, hoje é dia de sorteio, porque a nossa convidada trouxe um DVD de louvores muito lindo para a gente poder sortear aqui para os nossos ouvintes. Então, olha só, você sabe o que tem que fazer. Vai lá, curte a nossa página do Facebook, Karen, A Mesa com o Pai. Você compartilha a nossa live, tem que ser em modo público, viu, gente? Senão a Cleide não consegue conferir se você seguiu as regras do sorteio, tá? E marca 3 amigos, ok? Tudo certo? É isso aí, combinado? Bom, enquanto você faz isso, eu vou dar um tempinho para você e vou contar aqui a novidade do nosso número de WhatsApp, tá bom, gente? Então, olha só. Antes, nós usávamos aqui, então, o número de WhatsApp da Rádio Life, mas esse telefone ficava aqui. Eu, nem sempre conseguia acompanhar as coisas. Também tinha acesso, a outras equipes dos outros programas. Então, agora eu providenciei um número específico, exclusivo para os nossos ouvintes, que é o 018 99651 7468. Cleide, você consegue comentar aí na nossa live o número? Para ficar nos comentários? Você consegue comentar? Então, beleza. Então, gente, repetindo para vocês, o nosso telefone novo é o 018 99651 7468, tá bom? E aí também você vai poder falar comigo através de um e-mail que chama amesacomopai@gmail.com, amesacomopai@gmail.com, tá? É um e-mail também exclusivo, só eu tenho acesso. Então você pode contar o seu testemunho, você pode contar alguma situação ali que você precisa de uma oração, que você precisa de um aconselhamento, tá bom? E a minha página do Instagram, eu acabei, ela era minha, misturou, ficou com as coisas do programa. Agora eu criei uma página oficial para o nosso programa, que é o @amesacomopai. Então você vai lá no Insta e começa a seguir a página @amesacomopai. Beleza, gente? Bom, muito bem. Olha aí, a Cleide já colocou aí para nós, o número novo do WhatsApp nos comentários. Aqui já tem o pastor Edson lá de Lucélia dando bom dia, a Claudinete dos Santos, a Dalva já está aqui com a gente também, dando bom dia. Muito obrigada já pela companhia de vocês. Bom, vamos lá, todo mundo anotou tudo aí direitinho. Nossa convidada de hoje, então, já está aqui comigo. É uma mulher que trabalha cuidando de outras mulheres. Olha só que gostoso, Quando eu mandei o post, gente, hoje, uma mulherada me respondendo: ai, conheço ela. Um monte de gente conhece ela. E ela já está há 9 anos na caminhada com Jesus, faz 3 anos que foi chamada para o trabalho ministerial e também há 3 anos ela é casada. E parece, viu, gente, que tem planos para a família crescer. Então hoje eu tô recebendo aqui uma mulher cheia de planos, cheia de sonhos, cheia de vida. Tô aqui hoje à mesa com o pai, com a Priscila Lucas Lima. Bom dia, Pri, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Olá, galera, que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Como a Karen falou, nós temos que dar graças todos os dias, quando ela falou no início do programa, E eu tô muito feliz de estar aqui para poder falar do amor de Deus. Amém, é isso aí, nosso propósito, nosso objetivo é falar que o Senhor é bom, que o seu amor nos alcançou e nos transformou. Nos transformou. Bom, Pri, então vamos dar um panorama, assim, para quem tá nos ouvindo. Conta pro pessoal onde você nasceu, onde você passou sua infância, se a sua família é grande ou não. Dá uma geral, assim, pra turma entender quem é você. Eu nasci em Rinópolis, mas na época a gente morávamos ali em Parapuã, em um sítio, Nós sempre trabalhamos num sítio. Meu pai, minha mãe. E meu pai e minha mãe, quando se casaram, Karen, meu pai foi morar junto com os pais dele, Porque ele era o filho mais velho, Então ele ajudava meu avô e junto com meu pai ali, com os irmãos do meu pai. Então a gente era uma família ali, tanto é que eu amo os irmãos do meu pai assim, de paixão. Eu falo que eles são os meus irmãos mais velhos, mais do que tios,
E nós crescemos ali e fomos para Bastos. Cresci e passei a minha infância em Bastos. Com 10 anos, meu pai conseguiu, né, um novo emprego, um novo horizonte aqui em Lucélia. Então, nós viemos para Lucélia com 10 anos, eu, meu pai e minha mãe e o meu irmão só. Nós 4, né? Meu avô já ficou lá estabilizado com os meus tios, que já eram homens, já não eram mais mocinhos, né? E chegamos em Lucélia, moramos ali no sítio, no bairro União, em Lucélia. Ficamos ali por volta de 11 anos. E depois, em 2006, 2007, nós fomos para a cidade mesmo de Lucélia, né? E estamos lá, com a graça de Deus, e eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão. Né? Lucélia é cidade de amizade, né? Sim, cidade de amizade. É lugar bom pra fazer amigo mesmo. Sim. Ali eu passei a minha adolescência, né? Estamos lá até hoje, trabalhando na obra do Senhor. Que bênção. Pri, vai contando então assim pro pessoal. Aí você veio pra cidade, você tava mocinha. Sim. Você, que momento, ou a sua família já era cristã, ou em que momento vocês se tornaram cristãos? Assim, qual é o episódio que trouxe isso pra vocês? Olha, a minha vida foi muito complicada na parte de adolescência, na parte de mocinha, né? Nós frequentávamos igreja, mas eu não conhecia Deus do jeito que eu conheço hoje, sabe? Eu não tinha intimidade com o Senhor, eu falava que eu conhecia Deus, eu falava que eu era de Deus, mas sem conhecer de verdade, sem conviver com Ele todos os dias. E eu errei muito, Karen. Eu conheci Jesus de verdade num momento muito ruim da minha vida. Eu estava ali em Lucélia, eu, meu pai e meu irmão novos, tudo trabalhando. Eu comecei a namorar um rapaz. E o meu pai foi contra desde o início. E eu cheia de querer, sabe? Aquela passagem do filho pródigo mexe muito comigo. E eu cheia de querer fazer as minhas coisas do meu jeito. E meu pai sempre contra, né? Pai, eu acho que pai, mãe, não tenho certeza, eles veem, eles têm uma visão, é uma sabedoria que Deus dá para cada um deles, de algo que vai dar certo e de algo que não vai dar certo. E por conta disso, eu tive uma discussão com meu pai. E eu saí da minha casa para ir morar com uma pessoa que eu mal conhecia. E essa pessoa não era de Lucélia, era de Dracena. E eu fui embora, brigada com meu pai, eu fui embora. Querer viver a minha vida do meu jeito, sabe? E o que aconteceu comigo, que eu tava cavando algo muito ruim pra mim, sabe? E eu cheguei lá, eu passei muitas dificuldades. E quando eu cheguei lá em Dracena, eu descobri com quem esse namorado já tinha 3 filhos. E eu não sabia, descobri tudo lá naquele meio. E o meu orgulho era tão grande que eu não queria voltar. E eu passei por necessidades. E eu comecei a pedir pra Deus um emprego. E mesmo assim, Deus, ele me deu um emprego. E eu creio que Deus já estava trabalhando comigo ali. Porque quando eu fui chamada para trabalhar lá no mercado em Dracena, foi algo tão impactante na minha vida, sabe? É algo lindo que aconteceu comigo ali, que quando eu cheguei para trabalhar, eu já tinha acho que quase um ano já que eu estava em Dracena, vivendo uma vida totalmente errada, porque eu comecei tudo errado. Não tem como Deus abençoar algo, sendo que eu desonrei meu pai e minha mãe. E é uma ordenança de Deus. Honrem pai e mãe. Eu estava começando uma vida totalmente errada. Aos meus olhos estava tudo certo, mas não estava. E eu paguei um preço muito grande por isso, de sofrimentos, de necessidades, que só Deus sabe o que eu passei ali. Mas o meu orgulho era tão grande, Karen, que eu não queria voltar. Eu queria continuar lá. Na minha cabeça estava tudo certo. E eu não era uma cristã como eu sou hoje. E aquilo, comecei naquele dia que eles me chamaram para trabalhar. O gerente do mercado falou assim: Priscila, vai chegar uma moça que vai te ensinar, né, o serviço. Eu estava aguardando. Karen, foi algo tão impactante que na hora que chegou o turno, que lá trocava turno, meio-dia, quando chegou aquele turno que eu vi ela chegando, eu vi um brilho tão grande nela. Eu vi uma paz. Era como se em volta dela tivesse uma luz. O nome dela é Rossana. Quando eu olhei para ela assim, eu fui impactada com aquela paz tão grande que eu não sabia de onde vinha, não sabia como era. Eu só sei que era algo muito bom que ela tinha com ela. E ela já era uma cristã e ela tinha o Espírito Santo com ela. E era ela que ia me ensinar a trabalhar ali naquele mercado. Que Deus. E
E foi algo tão lindo que ela começou a falar de Deus. Eu falava, eu não quero não ir pra igreja, eu não quero. Eu fui muito teimosa, sabe? Eu fui muito teimosa, eu não quero. E chegou um momento tão ruim da minha vida, de uma vida bagunçada, com um homem que não tinha noção de nada, era tudo muito bagunçado. Ela falou, Priscila, Deus pode mudar a sua situação. E eu te desafio a você ir comigo hoje no culto. E eu te falo uma coisa, isso mexeu muito comigo. Se Deus não falar com você ali, se Deus não te tocar, eu desisto. Não vou mais te falar para ir para a igreja. E eu acredito que ela estava cheia do Espírito Santo quando ela falou isso para mim. E foi o convite mais maravilhoso, Karen, que ela fez, que alguém pode fazer. Foi o convite mais maravilhoso. E falei, então tá bom, Rosana, eu vou com você hoje à noite. Era uma quinta-feira. Naquela época ela frequentava a igreja Sara Nossa Terra. E eu fui com ela. E quando eu cheguei na igreja, o Espírito Santo me tocou de tal forma. Deus mostrou para mim, sabe, que Ele podia mudar a minha vida, que Ele podia mudar a minha história. Ele me aceitou do jeito que eu estava, sabe? E foi Ele me envolveu com aquele amor tão grande. Foi algo tão lindo que eu senti, Karen, naquele dia, que eu posso imaginar cada detalhe, sabe? Que foi lindo. Aquele dia que eu fui no culto, eu creio que já era Deus abrindo tudo que Ele tinha para minha vida. E aí começou a minha luta espiritual e minha luta carnal. Aí Deus falando comigo, eu comecei a frequentar os cultos, eu comecei a ir, né? E ela me orientando, sabe? A Rosana me orientava em tudo. Pri, você tem que fazer isso, é assim, é assim. E tinha coisa que eu falava, meu Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tô vivendo de um modo errado, sabe? Morar com um namorado é totalmente errado aos olhos do Senhor. Eu não queria mais aquilo pra mim. E eu comecei a orar para que Deus convertesse ele, para que minha vida mudasse, para que a gente pudesse casar e ali a gente pudéssemos nos batizar, né? E que eu não era batizada nas águas, sabe? E eu queria trabalhar na obra, e chegou um momento que nada acontecia, cada vez estava pior. E a pastora da minha igreja chegou em mim e falou, Pri, muda a sua oração, pede para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Amém. Aí eu falei, amém, eu vou pedir. E eu comecei a pedir a vontade do Senhor para minha vida. Eu comecei com jejum e oração, falei, Senhor, faz a tua vontade. Mesmo que a minha carne sofra, mas eu quero a tua vontade na minha vida. Mostra o que está de errado, eu quero consertar. E Deus falava, como aqui na passagem do filho pródigo, que eu tinha que voltar para a casa do meu pai. Eu falava, meu Deus, como que eu vou voltar? Porque já faziam uns 4 anos que eu estava em Dracena. Eu falei, para mim, eu sou casada, como que eu vou voltar? Não, já era casada. Não era aquilo que Deus queria para minha vida. Veja bem, é muito diferente de quando você conhece Jesus e você já mora com o seu marido, de repente vocês ainda não são casados, mas Deus restaura aquilo ali. Não, a minha vida era totalmente diferente daquilo. Sim. Eu estava numa vida que eu comecei muito errada. Eu precisava pedir perdão para o meu pai. Eu precisava retomar, voltar para o início. E eu falei, como que eu vou fazer, Deus? Eu não tô entendendo, sabe? E a Rosana falava, Pri, ora, que Deus vai falar com você, Deus vai mostrar. Eu falava, Senhor, então desenha, porque eu não tô conseguindo entender. Só falar não tá resolvendo. Eu falei, Senhor, desenha. Eu falei pra Deus em oração, eu falei, Senhor, desenha, porque eu não tô conseguindo entender como voltar. Eu não tô conseguindo entender o que o Senhor quer que eu faça. Karen, em 3 meses, eu descobri que o namorado com quem eu morava já tinha outra família, vivia com uma mulher aqui, outra mulher lá. Eu falei, não, realmente é Deus me livrando de tudo isso. Eu fui conversar com a pastora falou, Priscila, Deus te livrando, você é livre, você não é casada, você pode recomeçar a sua vida. Então eu falei, então é agora. E eu recomecei a minha vida, sabe? Fiquei 5 anos lá em Dracena. Eu simplesmente falei pra ele, olha, vai em paz, não tenho mágoas, porque dentro de mim eu já sabia que era Deus fazendo. Por mais que a minha carne estava sofrendo, eu estava sofrendo, sabe? Eu tinha um emprego, eu tinha uma vida lá. E eu falei, agora vai ser tudo novo, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em tudo que o Senhor tem para mim. E eu já tinha um emprego bom, já estava estabilizada financeiramente. E aí
o Espírito Santo falava comigo, volta pra casa do teu pai. Eu falei, meu Deus, eu vou largar tudo aqui, eu vou voltar, é isso mesmo. Então, liguei pro meu pai, Karen. E foi a coisa mais linda, pedir perdão pro meu pai. Glória a Deus. E foi algo tão lindo falar, pai, eu tô voltando. Ele falou, amanhã mesmo eu vou te buscar. Ai, que delícia. Então, foi algo tão maravilhoso que Deus fez na minha vida. Ele me deu uma chance de recomeçar. Uma chance de recomeçar tudo certo na minha vida. Porque eu fiz tudo errado. E Deus estava dando uma nova chance. Então Deus, ele nos aceita como a gente é. Mas Ele nos molda de acordo com a vontade dEle. A carne vai sofrer, vai. Porque a carne não quer que a gente vive em espírito com Deus. Então a carne da gente sofre. Mas depois que você consegue, depois que Deus faz na sua vida, você vê que tudo valeu a pena. É como você ir para a escola, tem que levantar cedo todo dia, ir para a escola e fazer faculdade, trabalhar. A carne sofre, a gente cansa, mas a vantagem vem depois. E servir a Deus é algo maravilhoso. E eu falei, então eu vou ter que sair do meu emprego. Eu demorei ainda uns quase 2 meses até sair do meu emprego, mas eu estava firme na presença de Deus e que eu ia recomeçar. A Rosana, minha amiga, ficou muito feliz, sabe? A pastora da igreja falou, Priscila, eu te abençoo, você vai em paz e agora você vai fazer a coisa certa. Eu voltei para a casa do meu pai. Eu falei, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Eu era da igreja, Sara Nossa Terra, o que eu vou fazer? Onde eu vou? Em oração. Eu me via numa igreja, sabe? E era aqui em Adamantina. E eu já voltei para Lucélia. Mas meu irmão mora aqui. Meu irmão é casado, mora aqui em Adamantina. Aí eu falei, Senhor, então prepara, um lugar para eu estar na tua presença, para eu trabalhar na tua obra, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu ainda quero continuar a tua vontade na minha vida. O Senhor está me dando uma chance nova. O Senhor me deu uma página em branco e que eu quero começar a escrevê-la com a tua vontade. E eu me via num culto, numa igreja, e eu fui visitar a igreja, o Brasil para Cristo. E na hora que eu entrei na igreja, o Brasil para Cristo, daqui de Adamantina, eu vi o mesmo altar, o mesmo púlpito do qual eu estava orando. Aí eu falei, Senhor, amém. Se é a tua vontade eu continuar aqui, eu ficar aqui, eu não conheço a obra O Brasil para Cristo, mas eu fico aqui. E eu comecei a ficar aqui em Adamantina. Fiquei 1 ano ajudando, auxiliando. Aí, Karen, eu precisava de um emprego. Falei, Senhor, eu preciso de um emprego, Eu preciso recomeçar a minha vida, mesmo morando com meu pai. Meu pai me deu todo o apoio de volta, mas eu preciso trabalhar. E Deus foi tão maravilhoso, que Ele me preparou até o emprego, sabe? Eu fui me consultar com a doutora Sueli. E foi tão lindo que no retorno da minha consulta, sabe? Ali conversando com ela, explicando o que eu passei para ela, ela me ofereceu o emprego. E eu tô lá até hoje. Há 6 anos eu tô lá até hoje. E eu honro a Deus, porque Ele preparou tudo. Tudo, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente pensa, como a carne pensa. As pessoas que não conhecem Deus falavam, nossa, você vai sair de Dracena, uma cidade que tem vários empregos, uma cidade boa, voltar para Lucélia. Falei, mas eu preciso voltar. Como o filho pródigo voltou. A minha vida só ia recomeçar em Deus quando eu começasse do princípio, honrar pai e mãe. Eu precisava mandamento voltar. Com promessa. Mandamento com promessa. Eu precisava voltar para a casa do meu pai. E eu estava ali trabalhando na obra. E foi lindo o meu batismo. Eu pude me batizar nas águas, renascer, começar uma vida nova em Cristo. E já estava 1 ano aqui, trabalhando na igreja daqui de O Brasil para Cristo de Adamantina. E o Espírito Santo falava comigo que era para eu ir para Lucélia. Falei, mas meu Deus, ir para Lucélia? Ir para Lucélia. Lá também tem o Brasil para Cristo. E Deus falava comigo. Aí eu tava relutando muito, sabem, Karen? Porque eu gostava, a gente faz amigos. A gente cria uma identidade. Eu falei, mas Senhor, é isso mesmo, O Senhor mandou, agora vai voltar para Lucélia. Aí uma vez eu tava dormindo na casa do meu irmão. A sua cunhada tá aqui na live. A minha cunhada tá aí na live? Tá aqui, ó. Oi, ai, Fran. minha cunhada é uma bênção. Um beijo pra você. Tá cheio de coraçãozinho aqui pra você. Ai, Fran, beijo, pra você, viu, minha Fran? linda? Aliás, tá cheio de beijo. gente. Tá cheio de gente aqui na live, ó. A Patrícia tá compartilhando com o mundo, Depois a gente não sabe por que a Patrícia ganha todos os sorteios, gente?
Ah lá. Nossa! Ó, 7 vezes, viu, gente? A Patrícia já compartilhou a nossa live na página dela. Então, você tá marcando toca aí, ó. Tem aqui o DVD do Ricardo Tomás, tá? É um DVD de louvores, muito lindo. Inclusive, tem o louvor da minha conversão aqui, que é o Eu Navegarei, tá? E olha só, compartilha a nossa live aí em modo público, marca 3 amigos que você tá concorrendo. Por enquanto, gente, eu acho que a Patrícia tá em disparada na preferência do nosso sorteador. É um programinha, né? Mas ela fazer o quê? O sorteador já conhece ela de cor, né? Então tem bastante gente aqui com a gente, ó, minha sogra, minha tia Lia, beijo tia, lá de Campinas. A Cris Dias também ali de Lucélia tá aqui. Cris, tô sabendo que você vai vir pra bancada, né? Acho que você, o maridão, alguém vai dar uma passada aqui na nossa bancada, né? Semana que vem ou a outra, vamos conversar aí durante a semana. Manuel Reis tá aqui com a gente. A Daiane Oliveira tá aqui com a gente também. A Eliana de Botucatu, Eliana Silva Lica, beijo. Minha mãe lá de Avaré também tá aqui. Professor Ricardo Mendes já foi nosso entrevistado, muito obrigada pela companhia. O Floriano tá com a gente também lá da Ágape. Então, pessoal, ó, sorteio de um DVD de louvores Ricardo Tomás, e você compartilha essa live aí e marca 3 amigos, tá? E nós vamos continuar aqui entendendo mais a história da Pri. Vamos lá, Pri. Vai contando como é que foi quando você foi conhecer, então, o Brasil para Cristo em Lucélia. Isso, aí Deus me acordou de madrugada e falou, me obedeça, vá. Eu fui, conheci. Eu falei, mas Senhor, era diferente, sabe? Porque cada igreja é diferente. Sim, mesmo que é o mesmo ministério, é diferente. Eu falei, Senhor, é aqui mesmo. E o Senhor, o Espírito Santo falava, fique, eu estou contigo. E eu continuei ficando ali. Fiquei, falei com o pastor daqui de Adamantina, ele me abençoou, né? E eu fiquei ali e sem entender o que Deus queria fazer comigo ali. E nesse meio tempo, a minha sogra, a Cida, ela deve estar ouvindo a gente, ela falou que o Rodrigo estava orando, pedindo a Deus uma esposa. E eles eram do Brasil para Cristo de Lucélia. Uhum. E quando o Rodrigo, naquele domingo que eu estava visitando a igreja, ele entrou na igreja, ele me viu de costas. E o Espírito Santo falou com ele assim, ela é a sua esposa. Aí ele olhou pra mãe dele e falou, mas já, Senhor? Mas ela é uma menininha, porque eu era magrinha, pequenininha assim. Ele falou, mas ela é uma menininha. Mas o Espírito Santo falou, é ela. E ele me viu de costas, ele não tinha nem visto o meu rosto. Olha que Deus lindo, olha que Deus maravilhoso. E eu já tinha um ano que eu já tinha voltado. E eu falei, Senhor, falei com Deus, falei, Senhor, agora eu tô preparada quando o Senhor mandar um homem de Deus na minha vida. Um homem com quem eu vou me casar, com quem meu pai e minha mãe vão abençoar. E esse companheiro, essa pessoa, quando ele chegar até mim, ele não vai me pedir em namoro. Isso era uma conversa que só eu e Deus sabia. Ele vai me pedir para orar. E assim eu entreguei a minha oração e confiei e deixei Deus trabalhar, né? E lá ele me cumprimentava só de longe, mas nunca foi com essa intenção. Eu nunca olhei para ele com outros olhos. A gente estava só louvando a Deus e ali. E eu continuei na presença de Deus. Deus mandava ficar, fiquei ali. Um certo dia, Karen, o Rodrigo me convidou junto com a filha do pastor. Vamos todo mundo comer uma pizza, vamos. E dentro do carro a gente conversando, cada um contando o seu testemunho de vida na presença do Senhor. A gente veio aqui para Adamantina, comer uma pizza. E na volta, eu estava sentado no banco de trás do carro dele e ele olhou pelo retrovisor e falou assim, Priscila, eu tô orando a Deus e pedindo uma esposa. Você quer orar comigo? Karen, isso era uma coisa que só Deus sabia. Meu coração queimava. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é lindo. Eu olhei pro Rodrigo e falei, vamos orar a Deus. E nós ficamos 3 meses orando. A gente ia na igreja, a gente conversava como amigo. E a gente orando até o dia que Deus confirmou para mim e Deus confirmou para ele. E aí nós começamos a namorar. E foi tão lindo que meu pai ama ele como se fosse um filho, sabe? E era algo que para mim era importante. Claro. Porque eu fiz tudo errado em desobediência ao meu pai, sabe? E em 2 anos a gente já estávamos casados, sabe? Para honra e glória do Senhor. E Deus preparou cada detalhe do nosso casamento,
sabe? Foi lindo, foi maravilhoso, foi simples, mas foi tudo preparado por Deus, sabe? Tudo, todos os detalhes Deus preparou. Eu sei, eu falo que Deus ama casamento. Deus ama até casamento. Aquelas lembrancinhas que a gente fala, isso eu não vou pôr porque não cabe no orçamento. Deus dá um jeito, vai lá e bota a lembrancinha, não é? Põe. Então, foi lindo o que Deus fez na minha vida, sabe? Deus, ele é um Deus que ele cura. Deus, ele é um Deus que transforma. Quando eu olho aqui nessa passagem, que está aqui em Lucas, no capítulo 15, e eu vou ler aqui só o versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu na minha vida, Karen. Eu era morta. E Deus, ele me deu a vida. Sabe, através de uma amiga minha, da Rossana, que eu falo que ela é minha mãe na fé. Ela me ensinou o melhor caminho, sabe? No meio a tanta confusão, no meio a tanta coisa errada que eu estava fazendo perante aos olhos do Senhor. Talvez aos olhos do mundo não era tão errado, mas aos olhos do Senhor era. E quando a gente decide andar com Jesus, nós precisamos realmente andar com Jesus. É um alinhamento, né? É um alinhamento. A gente precisa estar com Ele em concordância em todos os detalhes, sabe? Deus fala, não é assim, então não é assim. E com Deus é sim, sim, não, não. Não tem talvez, não tem meio termo. Então, se você decide andar com Jesus de verdade, é você respeitar e você obedecer tudo que Ele pede, sabe? E a minha vida estava toda errada, toda destruída. E era algo que eu falei pra você, eu não enxergava. E eu pedi pra Deus desenhar e Deus desenhou tudo o que Ele fez. E olha que lindo, Deus me deu um marido maravilhoso, um homem de Deus, um pregador da palavra, sabe? E junto a gente trabalha ali na obra, a gente tá ali no Brasil para Cristo de Lucélia, junto a gente prega, a gente leva a palavra de Deus. E isso é lindo que Deus faz. Então Deus nos presenteia. Às vezes tem algo acontecendo na sua vida, algo muito ruim acontecendo. Mas é uma reforma que Deus está fazendo. E toda reforma, no começo, parece uma bagunça, parece uma poeira, tudo, quebra tudo. Mas às vezes Jesus, ele vai quebrar para nos fazer de novo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu precisei ser quebrada, eu precisei ser bem machucada para Deus restaurar a minha vida por completo. E Ele restaurou. Então a palavra que eu tenho hoje para todas vocês que estão me ouvindo é de restauração. Deus, Ele tem um poder para restaurar, seja o que for. Ele tem um poder para curar. Ele tem um poder. Só basta você se colocar na posição e ter comunhão com Ele, que Ele vai te direcionar e obedecer. E ser sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus fala conosco. Sim. Deus fala com a gente o tempo todo. E eu sou prova viva disso, que Deus falava. Eu falava com Deus em oração e eu às vezes eu questionava, mas Deus é assim mesmo? É assim. Então, bom, Deus é assim? É. Mas é mesmo. Às vezes a gente não entende. Então a gente pede para Deus desenhar, como eu pedi. E Deus desenha. E Ele faz esse milagre em nossas vidas, de restauração. É verdade. A minha sogra escreveu assim, ó: que testemunho lindo, que mulher linda, que voz mansa. E ela fala mesmo, né? Tranquilinha, assim. A Patrícia escreveu: que história linda. O pastor Azevedo, lá da Ágape de Lucélia, colocou aqui: vocês têm sido instrumentos nas mãos de Deus. Continuem sendo vasos. O professor Ricardo disse que a Andréia tá mandando um abração pra gente. Beijo, viu, Andréia? Andréia, assim como você, também secretária de clínica. Sim, Andréia, minha vizinha. Um beijo, Andréia. Um beijo, Ricardo. E aqui, ó, a Daniela Muniz escreveu assim: ela é bênção, nós estudamos juntas. A Daniela foi sua colega estudamos, sim, isso. Beijo, Dani. Tá mandando beijo aqui também. Bom, eu falei pra vocês que a hora que eu publiquei, o pessoal tudo foi me falando: eu conheço ela. Sim. A Jane Barragão falou pra mim: ai, eu conheço a Pri, ela é um amor, manda um beijo. Então, beijo da Jane. Um beijo, Jane, Deus abençoe. Essa Jane também já esteve aqui com a gente. Levita linda, canta com uma voz que dá um gosto de escutar, né? Bom, ô, gente, lembrando, hein, ó, compartilha aí, porque daqui a pouquinho o sorteador já vai começar a trabalhar, né, Cleide? Já.
Vamos lá. Bom, aí eu sei que o Rodrigo tem uma história, né? Um Tem. testemunho de cura Tem um muito testemunho de lindo, cura mas muito vocês não lindo. estavam juntos ainda. Não. Quando eu Ah. conheci o Rodrigo, ele já tinha sido curado, Uhum. né? Deus já tinha restaurado a vida dele. E já fazia ali acho que uns 7 anos que ele já tinha sido curado. Sim. Né? Ele precisa E vir ele aqui, né? precisa Contar, né? contar o testemunho Eu dele. acho, precisa animar aí o contar Rodrigo o testemunho. a vir Tem um aqui testemunho contar. lindo Muito de lindo, cura, é verdade. sabe? É maravilhoso o testemunho dele. Poder de Deus Enche, mesmo, toda né? vez que eu escuto, cada vez que eu acompanho ele, que ele dá o testemunho dele nas igrejas, assim, É aquela me coisa enche. de levantar da cova, Levanta né, da gente? cova. O testemunho É dele é impressionante. lindo, é impressionante, É sabe? verdade. E quando da eu conheci gente- ele, já pode falar. tinha sido curado já. Sim, já Aí tinha ele já tinha passado por pedido isso. para Deus que ele queria, Uhum. né, servir a Aí Deus, se firmou como uma direitinho, esposa, começou a orar sim. pra casar. Ai, e Deus restaurou a nossa vida. Então vocês têm 3 anos de casados. 3 anos e 8 meses, mais ou Ah. menos, de casados. É isso É, aí. Então uma só benção. esperando, né? A hora Só que esperando. a A hora que a família crescer, né? Que Deus abençoar. Deus É abençoar, isso aí gente. mesmo. E vocês, então, têm ali em Lucélia, né? Que nem o seu irmão é daqui. A família dele também é grande ou não? Do meu irmão, ele é casado com a Fran, ele tem 2 Fran filhos. Tem 2 filhos. Tem o Gabriel e o Matheus, são umas joias preciosas, os dois. E do lado do Rodrigo, Do lado do Rodrigo ele tem 3 irmãos e 2 Aham. irmãs. então Lindas, tem uma mais, família tem uma família grande, grande, aquela coisa de tem, se reunir. Tem, de estar quando a gente se junto, reúne né? de domingo, realmente, É quando reúne gostoso. tudo, é difícil reunir todo mundo, mas Aham. quando consegue reunir a família é grande. É gostoso. É gostoso. Que bênção. Pri, você quer deixar agora que nós vamos abrir esse espacinho para você? Se quiser deixar uma palavra de motivação ou um texto bíblico, algo assim que você fale, ó, eu trouxe isso aqui, o Senhor vai te abençoar com isso. Pode, o espaço é seu. Amém. Bom, como eu estava lendo aqui para vocês em Lucas, sabe, a palavra que Deus colocou muito no meu coração do testemunho, né? Que é a parábola do filho perdido. Então, eu entendo aqui que por mais perdido que você esteja, às vezes você quer tomar suas decisões, às vezes você quer tomar suas próprias decisões. E não é assim. Quando a gente aceita Jesus e a gente pede para Ele governar a nossa vida, Ele é o nosso Pai. Ele que vai nos guiar. Então eu entendo que toda vez que você tentar agir pelas suas próprias decisões, tentar agir pelas suas próprias emoções, não vai dar certo. Tudo que você vier fazer, se você for no mercado, antes de você levantar da sua cama, Senhor, me guia, Senhor, me orienta aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, porque é esse o nosso Deus, Karen. Sabe? E essa parábola, toda vez que eu escuto, toda vez que eu leio, mexe muito comigo. Porque jamais a gente deve sair por aí fazendo o que a gente acha que deve fazer. Não. Nós temos que respeitar e que obedecer. Obedecer o pai e a mãe, obedecer a Deus. Então é Deus que nos vai orientar, sabe? E como aqui fala, né? Que ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Muitas vezes a gente se perde nos caminhos. Mesmo quando a gente está aqui na presença de Deus, às vezes a gente toma uma decisão que fala, nossa, não era isso para eu ter feito. É verdade. E a gente paga um preço. Porque Deus, Ele nos dá um livre-arbítrio para você escolher, sabe? E Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados. Mas Ele também é um Deus que falou que a gente vai colher o que a gente plantar. A gente pode até ser perdoado, sim, que Deus perdoa quando a gente se quebranta o nosso coração, quando a gente se arrepende de verdade. Deus, Ele perdoa. Mas a colheita vem. Independente dele perdoar você ou não, você vai passar pela colheita. É porque não arranca a semente, né? Não. Então a colheita a gente vai colher. E a gente tem que ter a consciência que se você plantar um carocinho de milho, você não vai colher um carocinho de milho. Não. Você vai colher milhares de caroços de milho, milhares de espigas com milhos. Então a gente tem que observar o que nós vamos plantar. Porque a nossa colheita vai ser grande. Seja ela boa, seja ela má, nós vamos colher. Então, pensa bem. Fala com Deus antes de tomar qualquer decisão. Às vezes é algo tão simples que a gente fala, não, eu posso fazer isso, eu vou fazer, né? Às vezes é simples, vou igual eu pensei, vou embora da minha casa, vou resolver todos os meus problemas. Não é assim. Não é assim. Nem um pouco. Nenhum. Não é assim que a gente resolve.
a gente vai falar com Deus. É Ele o nosso Pai, é Ele que nos vai direcionar. E eu falo que a Bíblia é o nosso manual de instrução, assim como uma geladeira, como um micro-ondas, vem com manual. Fabricado, né? Tem Tudo manual. que é fabricado. Então foi Deus que nos fabricou. E Ele deixou aqui a Bíblia Sagrada para que nós podemos seguir. Porque se a gente seguir cada passo daqui, a gente vai sofrer, porque no mundo teremos aflições. Mas a diferença é que Jesus está com a gente. É verdade. Né? E quando Jesus está com a gente consegue vencer, a gente consegue ir além, e a gente consegue ir rumo à salvação. Que é por isso que a gente tem que estar junto, por isso que a gente tem que estar lutando todos os dias. É rumo à vida eterna. Porque eu quero passar a vida eterna com Deus. E eu creio que muita gente quer. Então vamos continuar nessa caminhada. É isso. E olha, o que eu acho lindo desse texto, né, de Lucas, do filho pródigo, é realmente a gente ter a convicção de que aquele pai nunca parou de esperar. Não. O seu pai nunca deixou de te esperar. E Deus, o nosso pai, nunca deixa de nos esperar. Sim. Né? Ele tá sempre esperando. Sempre esperando. Então é só uma decisão nossa para receber braços abertos. Sim, né? É verdade. Sem acusação, não é? Sem condenação, Sim. sem peso, só aquele amor de falar assim, vamos lá, vou te ajudar. O que você fez de errado? Vamos consertar, como você disse, não vai arrancar semente, vai colher, né? Vai colher. E aí é o pai que vai estar lá do lado para colher junto com a gente, né? Para fortalecer a gente na hora disso. Na hora disso. E meu pai e meu irmão foi lá e me buscou de volta e me apoiaram, sabe? E é assim, né, que Deus faz com a gente. Ele tá a todo momento esperando. Né? Glória a Deus, esperando isso que nós mesmo. voltamos para o caminho do Senhor. Né? Sim. Que bênção. Ah, maravilhoso, mas já são 8h10. A gente, muito né? Bom. A gente fica conversando, se falar deixar. De Deus, assim, é a uma gente delícia. Vai falando e vai falando, né? E o detalhe, né, é que ela foi falando coisas que eu ia lembrando coisas minhas. Eu falava, gente, que vontade de contar, mas se eu contar eu atrapalho ela e o programa fica gigante, né? Mas você sabe que eu também não fui pedida em namoro. Eu fui pedida em casamento assim de cara, pá. Nossa, que lindo. O Leandro chegou pra mim e falou assim, olha, Deus já me revelou que você é a minha esposa, então se você aceitar em 1 ano a gente se casa. Eu fiz, hein? Aquela coisa assim, peraí, como é que é? Foi assim, aquele sustão. Mas sustão. A gente vai conseguindo, né? Vai, e quando é Deus que dá, a gente... Nossa, você vê Deus em todos os detalhes. Em todas as coisas, é verdade, realmente. Bom, gente, ó, o pessoal aqui gostou da entrevista, o professor Ricardo disse que a palavra foi muito edificante. Então, pessoal, já temos o nosso contemplado, viu? Dessa vez, Paty, não rolou. Ó, nossa contemplada aqui foi a Dalva Maria Soriano, a Dalva lá. Minha querida que já esteve aqui também na bancada com a gente, já deu testemunho dela do quanto o perdão mudou a vida dela. Então, Dalva, você dá uma passadinha aqui na rádio, nós vamos deixar aqui o DVD pra você, ó, do Ricardo Tomás, tá bom? Pra você curtir os louvores. E aí, vou deixar tudo certinho anotado. Pode vir aqui no horário comercial da rádio que você retira o seu prêmio, tá bom? Pri, muito obrigada da sua presença, da companhia. Amém. Que Deus continue abençoando você em todas as coisas. Que todos os seus planos que estiverem alinhados à vontade do Senhor se realizem com glória, com poder. Amém. Eu que agradeço esse momento de estar falando do que Deus fez na minha vida, da transformação da minha vida, né? Eu lembro de Paulo ali, né? A transformação de Paulo foi linda. E eu creio que Deus pode transformar a sua vida também. E muito obrigada, sabe? Muito obrigada por esse momento. Que Deus abençoe cada vez mais você. É muito lindo o que vocês fazem aqui. O trabalho de vocês é maravilhoso. É instrumento. É instrumento, é maravilhoso. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus abençoe cada pessoa que vem aqui, dá o seu testemunho, falar da palavra de Deus, né? É maravilhoso, é edificante. Eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe. Nós estamos felizes de recebê-la também. Gente, então nós vamos encerrando o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho o terceiro bloco, ministração da palavra. E eu vou relembrar no terceiro bloco os recadinhos dos nossos novos contatos, ok, gente? Então não sai daí.